A Utopia de Thomas More revolucionou o pensamento político no século XVI. Mas você sabe como essa obra influencia o mundo até hoje? Nesse vídeo nós vamos explorar quem foi Thomas More, o contexto histórico da criação da utopia, os principais conceitos presentes na obra e como essas ideias moldaram a forma como nós pensamos sobre justiça, igualdade e organização social. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu tracei uma meta que precisa da sua ajuda para se tornar realidade, que é chegar a 1 milhão de inscritos. E cada inscrição me aproxima dessa conquista que eu tanto desejo alcançar. E se você quer construir uma base sólida no direito e entender de um jeito simples e direto, o curso Primeiros Passos no Direito está disponível na descrição desse vídeo. Mais de 10 mil pessoas já transformaram a sua relação com o direito através dos meus cursos e livros, e hoje elas caminham com muito mais segurança e confiança, porque finalmente dominam a base do direito. Vamos começar entendendo quem foi Thomas More. Nascido no ano de 1478 na Inglaterra, More foi advogado, escritor, filósofo e ocupou altos cargos no governo inglês, chegando ao Lord Chancellor, o cargo mais importante depois do rei. Ele viveu em uma época de grandes transformações. O Renascimento estava em pleno vigor, a imprensa de Gutenberg democratizava o conhecimento e a reforma protestante começava a abalar as estruturas da Igreja Católica. More era um humanista, ou seja, ele acreditava na capacidade do ser humano de construir uma sociedade melhor através da razão e da educação. Mas a sua vida teve um fim trágico. Ele foi decapitado em 1535 por se recusar a aceitar o rei Henrique VIII como chefe da igreja na Inglaterra. Imagine um homem tão fiel aos seus princípios que preferiu a morte a trair seus princípios. Para escrever Utopia, Thomas More se inspirou profundamente em Platão, especialmente na obra A República. A Utopia foi publicada em 1516 e o próprio título já carrega um significado profundo. A palavra vem do grego e pode ser traduzida como lugar que não existe, ou lugar nenhum. More escreveu uma ilha fictícia, onde a sociedade funcionava de forma radicalmente diferente da Inglaterra da sua época. Na utopia, não havia propriedade privada. Todos trabalhavam apenas 6 horas por dia. A educação era universal e gratuita. E as leis eram simples o suficiente para que qualquer cidadão pudesse compreendê-las, sem precisar de advogados. Pense nisso. Em pleno século XVI, More já criticava a complexidade excessiva do sistema jurídico. E qual era o contexto histórico que levou More a escrever essa obra? A Inglaterra passava por profundas desigualdades sociais. Os cercamentos de terra expulsavam camponeses de suas propriedades ancestrais. A pobreza era generalizada. As punições eram extremamente cruéis. Pessoas eram enforcadas até por pequenos furtos. E a justiça era claramente desigual. Thomas More observava tudo isso e se perguntava se não seria possível imaginar uma sociedade mais justa. A utopia não era apenas uma fantasia escapista, mas uma crítica contundente à realidade da sua época. Do ponto de vista jurídico, a obra de Thomas More traz conceitos revolucionários. Primeiro, a ideia de que as leis devem ser acessíveis a todos. Na utopia, as leis eram poucas e eram redigidas em linguagem clara, porque More acreditava que a complexidade jurídica servia apenas para beneficiar os poderosos. Imagine um sistema onde você não precisa de um especialista para entender seus direitos. Essa era a visão dele. Segundo, a obra questiona o direito à propriedade privada. Na utopia, todos os bens eram comuns e isso eliminava crimes motivados por ganância, inveja ou necessidade. More argumentava que muitos problemas sociais surgem justamente da distribuição desigual de riquezas. Pense em como muitos conflitos jurídicos hoje giram em torno de disputas patrimoniais.
Terceiro, a utopia propõe um sistema penal baseado na recuperação e não na punição. Em vez de executar criminosos, os utopianos os colocavam para trabalhar em benefício da comunidade. More já entendia que penas excessivamente severas não reduzem a criminalidade. Olhe para os debates atuais sobre encarceramento em massa e você verá que as ideias de More continuam extremamente relevantes. Quarto, a obra defende a igualdade entre homens e mulheres e a liberdade religiosa, conceitos que eram impensáveis para aquela época. Na utopia, homens e mulheres recebiam a mesma educação e podiam exercer as mesmas funções. Quanto à religião, havia tolerância para diferentes crenças, embora todos compartilhassem valores morais básicos. Imagine propor isso na Europa do século XVI, onde as heresias eram punidas com morte. Mas a utopia não era perfeita, e o próprio Thomas More sabia disso. Havia aspectos autoritários na ilha. A vida privada era limitada. Havia vigilância constante, e quem tentasse deixar a ilha sem permissão era severamente punido. Isso nos lembra que mesmo ideais de justiça podem se transformar em opressão, se não houver equilíbrio entre liberdade e ordem. A influência da utopia no pensamento jurídico é imensa. More influenciou pensadores que vieram depois dele, como Thomas Hobbes, John Locke e Karl Marx. A ideia de que é possível imaginar e construir uma sociedade mais justa através do direito nasce com força na utopia. Muitos dos direitos que consideramos fundamentais hoje, educação universal, jornada de trabalho limitada, acesso à justiça, esses direitos foram antecipados por Thomas More há mais de 500 anos. No campo da filosofia do direito, a utopia levanta questões essenciais. Qual é o propósito das leis? Elas existem para manter a ordem ou para promover o bem comum? O direito deve refletir a realidade como ela é ou como deveria ser? Thomas More nos ensina que o direito não é neutro, ele sempre reflete escolhas sobre que tipo de sociedade queremos construir. Quando estudamos filosofia do direito, nós não estamos apenas memorizando nomes e teorias, estamos aprendendo a questionar os fundamentos do sistema jurídico. Entender a utopia de Thomas More é essencial para qualquer estudante de direito ou qualquer pessoa interessada em compreender como o pensamento jurídico evoluiu. Thomas More nos mostra que o direito não é um conjunto fixo e imutável de regras, mas sim é uma construção humana que pode e deve ser constantemente questionada e aperfeiçoada. Quando você entende a base filosófica do direito, você deixa de ser apenas um aplicador mecânico das normas e passa a ser um pensador crítico, capaz de propor soluções realmente justas. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: todo mundo deveria conhecer o direito. Todo mundo deveria conhecer o direito. Você que assistiu até aqui, demonstra uma dedicação incrível ao seu aprendizado. Essa persistência em buscar conhecimento é exatamente o que diferencia quem apenas tenta estudar de quem realmente aprende e transforma sua compreensão do direito. Agora, se você sente que ainda falta algo, se você tem aquela sensação de que você estuda, mas não consegue conectar os pontos, de que os conceitos parecem soltos e desconexos, de que falta uma visão clara do todo quando o assunto é direito, eu tenho algo especial para você. O curso Primeiros Passos no Direito foi criado exatamente para quem está começando e se sente perdido nesse universo de termos técnicos e teorias complexas do direito. Sabe aquela angústia de ler um texto jurídico e não entender a metade das palavras? Aquela insegurança quando alguém usa um termo do direito e você só consegue acenar com a cabeça sem ter certeza do que significa? Aquela frustração de estudar, mas sentir que está apenas decorando sem realmente compreender? O curso resolve exatamente isso. Ele não é sobre decorar,
É sobre entender a lógica que sustenta todo o direito. É sobre construir uma fundação tão sólida que você finalmente vai se sentir seguro para avançar em qualquer matéria do direito. E imagine olhar para um código e entender a estrutura por trás dele. Imagine ler uma decisão judicial e compreender o raciocínio que fundamenta essa decisão. Imagine participar de uma conversa sobre o direito e contribuir com confiança. Isso é o que uma base sólida proporciona. E tem mais. Você tem 7 dias de garantia. Se por qualquer motivo você sentir que o curso não é para você, basta pedir o reembolso e você recebe o seu dinheiro de volta, sem complicação. Eu assumo o risco porque eu confio na transformação que esse curso gera. O link está aqui na descrição do vídeo. Mas olha, eu também entendo que nem todo mundo pode agora investir em um curso e tá tudo bem também. O importante é que você continue aprendendo de alguma forma. Você pode começar assistindo os vídeos gratuitos aqui do canal. Se você se dedicar a assistir alguns vídeos por dia, em pouco tempo você já vai perceber uma mudança enorme na sua compreensão do direito. O curso é o caminho mais rápido e estruturado, mas o conhecimento está disponível de várias formas e o que importa é você dar o primeiro passo. Então, falando em dar o próximo passo, eu separei aqui uma sequência de vídeos gratuitos do canal que vão complementar o que você aprendeu hoje. Clique na lista que vai aprender na tela e aproveite para assistir pelo menos mais um vídeo hoje. Cada vídeo é um degrau a mais na sua jornada de conhecimento. Até!